versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Olá pessoal, está começando mais um Violas, Versos e Prosas aqui pelo nosso Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí. Hoje a nossa prosa é com um convidado especial que chega pela primeira vez aqui no nosso programa, o cantador e violeiro Osni Ribeiro. Que alegria te receber aqui, Osni. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pela participação. Ô, Catiane, a alegria é nossa, né? Sempre é gostoso falar de música. E ainda conversando com vocês que estão num lugar aí que tem, acho que a temperatura parecida aqui com Botucatu, que a gente está no alto da serra, né? Hoje está um frio, a gente acordou aqui com menos de 8 graus, né? E tomara que seja uma conversa bem gostosa. Com certeza será. Antes de nós iniciarmos, por aqui tá friozinho também, tá? Em Itajaí, olha, as temperaturas caíram, estamos aí tentando se adaptar com esse novo momento, mas eu vou te apresentar para a nossa audiência. O Osni é natural de Botucatu, no interior de São Paulo, que é de onde ele conversa com a gente nesse momento, e tem mais de 4 décadas dedicadas à música. Ele começou a compor ainda menino, aos 12 anos, e foi lá em 1986 que ele começou sua carreira solo, após 5 anos de parceria com José Lira, com quem formou aí uma dupla de música caipira. Ele tem 6 discos lançados, participações em festivais e muitos quilômetros de estrada, e está atualmente em turnê com o show comemorativo 40 anos de viola e cantoria, que reúne composições autorais que traçam o caminho da sua carreira. Além disso, ele também carrega o compromisso de preservar a tradição musical da sua terra natal, traduzindo a alma paulista em letra e melodia. Então esse é o nosso convidado de hoje, o Violas, Versos e Prosas está só começando, fica com a gente, que eu tenho certeza que você vai adorar esse bate-papo. Osni, e eu sempre costumo começar o programa querendo saber um pouquinho do início, da história lá atrás, como que a música entrou na sua vida? Acho que eu não percebi isso, sabe? Quando eu vi, ela já estava dentro, porque acho que é uma coisa desde a infância, né? A família em casa é muito musical, meu pai sempre gostou muito de música, gosta de música ainda, né? Já passou dos 80, mas ainda escuta música todo dia, muita música, né? Gosta demais de escutar o filho, agora ele tem um neto também que é da arte, que é meu sobrinho, que eu também adoro ficar ouvindo, e acho que isso deixa a velhice dele mais feliz, né? Mais participativa com a gente. E sempre nas festas ali, ele tocando um pouco de violão com a gente, cantando, mostrando muita diversidade musical que tinha em casa, né? Dos discos que entravam lá. A gente tinha sítio aqui também, e a gente ia na madrugada, às vezes, para o sítio, para ver retiro de leite, essas coisas todas, e sempre escutando as músicas caipiras no rádio, né? Então, era uma coisa que já fazia parte, né? Acho que antes da música, acho que não tinha. Tem uma canção que chama Gênesis, que eu gravei em 94, que ela fala que no começo só havia trevas, trevas e silêncio, até que apareceram sons iluminando as pautas, né? E acho que é mais ou menos isso, quando eu olho para trás na vida, olho a trajetória, olho o caminho que a gente percorreu. Perfeito, uma ótima colocação dessa composição, e eu quero saber também a parte instrumental e de composição, como é que entrou na tua vida, porque isso precisa ser treinado, né, Osni? Como é que foi para ti essa história de poder, né, lidar com o instrumento, o seu primeiro violão, enfim, tem alguma lembrança com relação a isso? Tenho bastante, né? Eu tinha muita vontade de pegar o violão do pai, sabe, quando ele tocava, e ele tinha um ciúme, né? Eu era criança ainda, era muito novinho, e aí quando eu estava com 10 anos de idade, na rua de casa, naquela época a gente não tinha muita facilidade, não tinha escola de música, não tinha internet, muito menos, né? E mudou uma família que tinha uma moça que dava aula de violão, uma família que veio do Nordeste, e aí eles se arrumaram lá e colocaram eu para aprender com a moça, né? Com essa moça, que eu não consigo lembrar o nome dela agora, né? Não consigo lembrar. E a gente foi e fiz. É que eu fiquei só 2 meses lá, né? Porque fui o primeiro mês, fui o segundo mês, e aí eu queria só tocar violão, ficava o tempo todo com o violão na mão, e comecei a ir mal na escola, aí só a matemática, né, que me complicou um pouquinho.
E aí fiquei de exame, naquela época também não tinha recuperação. Aí eles tiraram eu do violão para eu poder estudar e me dedicaram, era final de ano, né? E aí, nesse período que eu fiquei, fiz o exame, e aí estava período de férias. E aí me deu um desespero de tocar, porque a professora também estava em férias, assim, viajar e tal. E aí eu comecei a pesquisar e achei umas revistinhas, que era violão e guitarra, né, naquela época. E com essas revistinhas, eu comecei a tocar sozinho e nunca mais voltei na aula, né? Nunca mais fiz aula de instrumento nenhum. E a viola, depois, ela entra na minha vida pela curiosidade de ouvir as músicas caipiras que tocavam no rádio, aquele toque da viola, né? E sem saber muito bem o que era o instrumento, porque nas lojas a gente não achava viola para vender. As duplas caipiras que tocavam na televisão eram as mais atuais do momento, assim, elas não usavam viola. Não tinha naquela época um programa que mostrava a música mais raiz. Isso só começa em 82 com Viola Minha Viola, né? E eu não conseguia entender que instrumento que era. Tentei violão com corda de aço, tentei várias possibilidades e não dava certo. Até que um dia, do lado de casa, abriu um bar, né? Tinha um comércio assim, e abriu um bar ali. E eu brincando, jogando bola no quintal, ouvi o som da viola, e parecia que não era a rádio, né? Ouvi o som do instrumento, né? Aí fui lá olhar e tinha um senhor dentro do bar tocando a viola. O cara que comprou o bar, que era o seu Negrão, ele tocava a viola e ficava tocando ali no bar durante o dia e tal, né? Aí chegava mais uns cantadores lá e frequentavam o bar, né? E foi ali que eu conheci o instrumento, e foi essa pessoa que me falou: isso aqui é uma viola, ela tem 10 cordas, a afinação é assim, a afinação é assado, tal. E dali que eu comecei a ir atrás até conseguir realmente ter um instrumento desse e poder daí dividir o tempo entre a viola e o violão. Que bacana saber disso. É aquela velha história, né, Osni? Quem quer dar um jeito, professora de férias, é revista e vamos fazer acontecer, vamos atrás, né? E como não tinha viola para comprar, eu consegui achar uma craviola, que era de 12, e eu afinava ela igual a viola, sem usar as cordas de cima, né? Depois eu percebi que dava para usar as de cima também. Tem muita gente hoje que usa, inclusive, as violas de 12 cordas, né? Que bacana saber disso, é muito conhecimento compartilhado. E eu quero rapidamente, antes de ouvirmos a primeira música, Osni, falar sobre o início da tua carreira, a formação da dupla com José Lira. Que memórias você guarda desse tempo e que portas, né, que se abriram a partir dessa dupla? Só para eu situar, assim, aí quando eu comecei a fazer as primeiras músicas, como em casa a gente ouvia de tudo, né? E eu gostava muito do Chico Buarque, eu gostava muito daquele samba-canção, daquelas coisas meio que chegavam na bossa nova. Eu comecei a compor as primeiras coisas meio que nessa linha, né? Mas aí, como a gente frequentava muito a área rural, as festas do pessoal do campo, tinha amigos que também gostavam dessas coisas. Quando eu estava na adolescência, tinha vontade de cantar, e comecei a cantar com um amigo, que era o Zé Lira, e a gente queria cantar como se fosse dupla, assim, né? E a gente ficava tentando aprender a fazer as vozes. O pai dele, que tinha feito canto orfeônico, né, tinha estudado isso, tinha sido seminarista, tentava ensinar para a gente como é que a gente colocava as vozes, e eu tinha uma dificuldade de entender, a gente tinha, né, como que ela se diferenciava. A gente sempre achava que uma era mais grossa, a outra era mais fina, e na verdade não eram, né? Elas estavam em regiões diferentes na harmonia do instrumento ou do vocal mesmo, né? E a gente ficou um tempo tentando, até que um dia a gente conseguiu acertar. Eu entendi ali, solando a viola, que o dueto estava nas duas cordas que a gente faz o ponteio, né? E seguindo um e o outro, eu acabei entendendo, e dali para frente comecei a fazer a segunda voz para o Zé. A gente começou a cantar na rádio. Naquela época tinha um programa de rádio de auditório aqui, em 1980, 81, não tenho bem certeza. Depois surgiram os festivais de música caipira, que precisava ser a música mais raiz, mais tradicional, feitos pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, né? O secretário Cunha Bueno, na época. E pelo sucesso desses festivais que veio o Viola Minha Viola. Então foi um período que a viola começou a retomar o espaço, e a música caipira mais tradicional começou a recuperar um espaço, né? E
E a gente participou de um festival em 83, que saiu um disco com as 7 duplas vencedoras, né? E a gente acabou gravando 2 faixas. Depois o Zé não quis mais cantar. No ano seguinte, eu arrumei um outro parceiro, que era o Renan. Tive uma outra dupla, a gente gravou em 85, foi lançado em 86 um LP também inteiro, daí só nosso, só do Ribeiro e Renan, que já ia mais um pouco para essa linha, um pouco mais, tinha algumas músicas um pouco mais românticas, umas guarâneas, né? Polca paraguaia, já era uma outra linguagem, né? Mas rapidamente eu entendi que eu era mais da raiz, que não era aquele meu caminho, né? Quando você começa prestar atenção nos trabalhos, não estava muito feliz. A gente separou essa dupla de novo e em 86 eu comecei a fazer solo, né? Assumi o nome próprio, né? Que não é um nome muito comum, mas já faz tempo que a gente está segurando ele. Com certeza, e é um nome muito bom e por isso a gente vai também aproveitar esse gancho para ouvir a primeira música do programa, Mais um Rei da Cantoria. A gente vai ouvir ela e na sequência a gente conversa um pouquinho mais sobre essa composição. Vamos ouvir? E quando se ouviu o choro lá de dentro da tapera, já se sabia o que era chorar de criança nova, choro com jeito de trova, trova de novos tempos, tempos de boa espera. Se ouviu o choro lá de dentro da tapera, já se sabia o que era chorar de criança nova, choro com jeito de trova, trova de novos tempos, tempos de boa espera. E quando correu notícia foi fandangueira animada, um dia de vaquejada, notícia sei que era boa, e a boa nova entoa um bom futuro, um futuro melhor que nada. E todos já comentavam, e todos já conheciam, e todos já aclamavam um caboclo contador de caos, um violeiro cantador de moda, que é como diz no sertão, daquele que faz poesia, daquele que faz canção. E se fez a anunciação, nasceu mais um violeiro, cantador de amor e mágoa, contador de muita saga, parceiro da fantasia, mensageiro da alegria. Nasceu mais um violeiro, cantador de amor e mágoa, contador de muita saga, parceiro da fantasia, mensageiro da alegria. Mais um rei de cantoria. E todos já comentavam, e todos já conheciam, e todos já aclamavam um caboclo contador de caos, um violeiro cantador de moda, que é como diz no sertão, daquele que faz poesia, daquele que faz canção. E se fez a anunciação, nasceu mais um violeiro, cantador de amor e mágoa, contador de muita saga, parceiro da fantasia, mensageiro da alegria. Nasceu mais um violeiro, cantador de amor e mágoa, contador de muita saga, parceiro da fantasia, mensageiro da alegria. Mais um rei de cantoria.
mais um rei de cantoria. Ouvimos mais um Rei da Cantoria com Osni Ribeiro e rapidamente a gente faz também uma pausa aqui no Violas, Versos e Prosas, um intervalinho rápido e na volta a gente vai conversar com o Osni sobre essa composição. Não sai daí que a gente já volta com o nosso convidado de hoje, Osni Ribeiro. Violas, versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Ei, cê tá ligado que a Univale é o lugar. Aqui o futuro começa, pode acreditar. Transforma sua mente, o poder de aprender. Conhecimento é o guia, venha se fortalecer. Na Univale, seja quem você é. Aqui você pode ser tudo o que quiser. A melhor escolha que você pode fazer. Universidade gratuita, vem aprender. No caminho do sucesso, vem com a gente em sintonia. Com universidade gratuita, só alegria. Nota máxima no Mac, voa alto, vai além. Bolsa de 100% aqui você vai se dar bem. Na Univale, seja quem você é. Aqui você pode ser tudo o que quiser. A melhor escolha que você pode fazer. Universidade gratuita, vem aprender. Seja tudo que você pode ser. Seletivo 2025 Univale. Matrículas abertas. Univale, uma universidade feita para todos. Violas, versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Estamos de volta com o Violas, Versos e Prosas. Muito obrigada a você que está com a gente na Univale FM e Univale TV. Lembrando que esse programa está disponível já no nosso canal youtube.com/Univale TV. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Hoje quem está com a gente no programa é Osni Ribeiro, cantador, violeiro com mais de 40 anos de estrada. E a gente estava conversando sobre, a partir do ponto da carreira solo, mas antes eu quero saber muito dessa música, Mais um Rei da Cantoria. Osni, o que essa música representa para você? Mais um Rei de Cantoria é uma música que eu compus depois de um amigo que eu revi depois de algum tempo, do Adilson Galdino, lá de Cândido Mota, e o Adilson cantava com a irmã dele, canta ainda, né, Adilson e Alcione, a irmã dele jornalista, que nem você, lá em Londrina, né, e eu viajei com o Galdino para a gente participar de um festival, e o Adilson me contou a história que a Alcione tinha acabado de ter nenê e tal, papapá, e eu fiquei com aquela, pensando assim, né, que quando nasce um cantador, né, se o choro é diferente, né, e aí fui brincando com os versos e acabei fazendo essa composição. Isso estou falando lá de 1990, só fui gravar em 2018, num álbum Arredores, que é um dos mais recentes que eu tenho, e com uma participação super especial do Marcelo Preto, que é do Barbatuques, né, um disco foi muito especial, porque eu tinha ficado bastante tempo sem produzir nada, trabalhando na gestão pública, fiquei 12 anos na gestão pública, então foi uma retomada esse disco do Arredores, e o Mais um Rei de Cantoria foi um renascimento, né, vamos assim dizer. Que bacana! E dava para conciliar nesse período de gestão pública alguns momentos com a música? Porque o lançamento veio depois, mas nesse meio tempo, como é que você fazia para não deixar longe a paixão? Bom, primeiro que ali no trabalho, eu trabalhava na Secretaria de Cultura, então eu tinha uma relação direta, né? Eu não tinha tempo para o Osni, artista, violeiro, por exemplo, estar andando por aí, fazendo as coisas todas, né? Mas eu me relacionava com muita gente e produzia dentro da secretaria eventos, né? Levei para a secretaria um festival que a gente tinha criado antes de eu ser secretário, junto com eu e mais o Cláudio Fázio, que era um grande parceiro meu lá, que era o Botucanto, que a gente ficou 15 anos depois realizando o Botucanto, um tempo, contando o tempo que eu estava na gestão e o tempo que eu não estava na gestão, que a gente já fazia ele antes disso e continuou fazendo depois que eu deixei, né? Então conciliava, mas não era a mesma coisa, não tinha a mesma dedicação, né? Então a retomada, já tinha dobrado, já tinha passado dos 50 de idade, né? A retomada foi muito interessante, porque você fica um tempo afastado e você fica pensando, e agora, né? Será que eu vou ter gás para retomar? Será que a gente vai conseguir encontrar espaços, né?
e os espaços foram se abrindo, né, quase que naturalmente. Logo no primeiro ano, depois que eu deixei a secretaria, montei um show em parceria com o Cláudio Lacerda, que já teve aí com vocês também, um show que chamava Sobre Trilhos e Canções, e a gente falava só de trens, né, só músicas que falavam de trem, né. A gente ficou quase um ano, um pouco mais de um ano, circulando com esse show em Sescs, Circuito Cultural Paulista, shows avulsos que a gente fazia também, né. Depois disso saiu Arredores, saiu também uma coletânea do selo Sesc Viola Paulista, que eu fui convidado, participei com uma música, e aí as coisas foram acontecendo, né? Aí veio a pandemia para atrapalhar um pouquinho, mas ao mesmo tempo parece que colaborou, né? Durante a pandemia acabei criando muita perspectiva de caminho novo, fiz um programa virtual, que nem a gente está fazendo agora, que era o Manhã Violeira, a gente chegou a fazer 12 capítulos, entrevistando personalidades da música, da viola, da cultura caipira, né? E além do Arredores, fiz mais 2 álbuns, fiz o Cantigas de Andar e fiz um instrumental, o primeiro instrumental que eu gravei, que foi o Rabiola, né? Alguns projetos que ainda ficaram na manga, que começaram a surgir um pouco antes da pandemia e ficaram estacionados, entre eles um chamado Violas pelo Brasil, que é um projeto que reúne 3 violeiros, né? Eu aqui de São Paulo, o Valdir Verona, que está aí em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e o Vitor Batista, que é um mineiro que mora em Pirinópolis, Goiás, né? A gente chegou até a lançar um single na época, que era uma música que chamou Os Homens de Preto, uma música gaúcha, né? Do compositor gaúcho, feito sempre só com as violas de vozes, né? E a gente segue nessa lida, viu, Catiane? Né? Trabalhando, divulgando as coisas, fazendo shows. Nunca tive em Santa Catarina, é um estado que eu ainda não tive cantando. Não já fiz acredito. uma turnezinha. Já fiz uma turnezinha no Rio Grande. No Paraná a gente tem bastante atividade, né? São Paulo é mais, é lógico, porque é o estado da gente, é o estado que essa música se relaciona bem. E que mais que eu poderia te contar? Olha, eu quero que você me conte dos 40 anos de viola e cantoria. 40 anos é uma marca muito emblemática, né, Osni? Como que nasceu esse projeto e o que traz de especial para o público? A gente percebe que você está sempre em movimento, às vezes, né, focando em outras coisas, mas sempre com a viola ali presente do lado, pensando em projetos, com ideias, parcerias. Mas eu gostaria de saber em específico desse projeto, que é o marco, enfim, da tua carreira. Conta um pouquinho. Bom, na verdade, esse projeto, na verdade, ele é para contar um pouquinho dessa história, né? Então, eu pensei num show que reunisse música dos 5 álbuns que eu tenho, mais músicas que sempre tiveram junto comigo, de compositores que eu gosto, né? E a gente faz uma mistura desse repertório todo e leva para o palco, né? E a ideia dele é da gente poder fazer em vários formatos, desde um formato de eu fazer um trabalho solo, por exemplo, agora eu vou estar em São João da Boa Vista, levando ele na forma solo, que é viola e voz, né? Tem muita prosa, muito caos, umas poesia caipira que eu gosto muito de falar também, né? Vocês viram aí no Rede Cantoria que eu gosto de falar um versinho no meio, às vezes, da música, né? E para celebrar essa data, que eu marco a partir daquele primeiro disco que eu falei para você com o Zé Lira, que é lá de 84, né? Poderia até ter marcado de antes, mas aí fica muito tempo, né? Vamos pensar um pouquinho mais recente. E a gente tive a felicidade de aprovar esse projeto no Sesc Arte Móvel do Paraná, fazer em algumas unidades aqui de São Paulo também, aprovar ele no PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, para fazer uma circulação que a gente começa agora, né? Vão ser 8 cidades do estado que eu vou passar com esse show, né? E aí sempre em formato de banda, né? Não vou fazer solo. Alguns lugares eu vou fazer com a banda inteira, né? Que nem a gente vai ver no Arredores aí. Em alguns lugares a gente vai fazer o trio, que nem a gente viu no Mais um Rei de Cantoria, né? Que fica um pouco mais intimista, um pouco mais próximo do público. E qual o formato que você mais gosta? Eu gosto de tocar. Mas eu prefiro, o que eu menos gosto é fazer sozinho, porque é sempre legal estar acompanhado, sabe? Ter alguém para dividir ali o momento.
sozinho, só quando é um ambiente, assim, bem próximo, assim, que dá para você realmente estar junto ali, sentir que está junto com as pessoas, né? Com certeza, Osni. E E eu é queria isso. aproveitar para te perguntar o que representa para você poder levar o seu trabalho autoral para esses inúmeros palcos. Você já comentou que tem agendas aí previstas, mas como é que você se sente de sair aí do seu estúdio, onde você conversa com a gente nesse momento, e poder estar no palco? Como é que o Osni se sente olhando lá atrás, né, toda essa trajetória de 40 anos, mais de 40 anos, como é que você se sente quando sobe no palco? Olha, não sei se tem um sentimento muito diferente, né? Eu acho que eu me sinto que nem agora que eu estou conversando com você, né? Até porque o jeito que a gente vê a música e que a gente olha, né? A gente faz as músicas, faz o trabalho pensando na verdade que está dentro da gente, né? Então, acho que quando você trabalha assim, você não está preocupado com o mercado, se isso vai agradar 1 milhão ou se vai agradar uma pessoa, né? Então, eu acho que é uma maneira diferente de ver. Então, quando você chega num lugar que você tem a possibilidade de estar numa cidade diferente, de conhecer pessoas diferentes, e eu falo conhecer de verdade mesmo, né? Porque você pega, às vezes, grandes artistas, eles passam em centenas de cidades, né? E, às vezes, eles não levam nada dali, né? É aquele momento ali do palco que entrou, cantou, emocionou e tal, tal. Aí, mas você não conversou, de repente não conversou com ninguém, não se aproximou de ninguém, não conheceu alguma coisa que é ali daquela cidade, né? E nessa maneira mais artesanal da gente trabalhar, mais verdadeira, né? Eu acho que a gente tem essa possibilidade, né? De cada lugar que você vai, de você se misturar com as pessoas, né? E acho que isso fortalece muito o trabalho que a gente faz, enriquece a visão da gente de mundo, de pessoas, de sentimentos, de coletivos, enfim. É um jeito diferente do show business, né? É um jeito mais difícil, é um jeito que tem talvez menos espaços de mídia, a remuneração, o trabalho, o que a gente ganha com isso financeiramente talvez seja menor, mas o que a gente leva para a gente mesmo, para a vida, é muito maior, é muito mais reconfortante, né? Eu acho que Sem eu vejo isso. dúvidas. Eu tô num palco da mesma maneira que eu tô falando com você, cara. Eu não quero, não tenho uma posição diferente, né? Que honra, que bom saber disso e que privilégio de quem acompanha o teu trabalho e pode te assistir no palco. Eu espero que muito em breve vocês passem por Santa Catarina, venham aqui nos conhecer pessoalmente, passe aqui pela rádio e pela TV, porque com certeza é um trabalho que vale a pena prestigiar. E a gente vai ouvir, Osni, para fechar o programa Arredores. Essa é a música que você escolheu para encerrar o programa de hoje. Ela dá nome a um dos seus discos, como você já comentou. E eu quero que você conte rapidamente para a gente por que você escolheu ela e o que ela representa dentro da sua obra. Bom, eu escolhi ela por ela ser a música título, né, desse álbum de retomada, né? E eu acho que ela traz, assim, um sentido de um olhar mais ou menos próximo daquilo que eu te falei, né? Da gente estar junto com as pessoas que a gente confia, ou que a gente respeita, ou que a gente passa a respeitar, a conhecer daquele momento, né? Eu acho que o pessoal ouvindo vai entender a mensagem, porque a vida, ela passa de você sonhar, né? E de você, muitas vezes, realizar aquilo que você sonhou, né? Para ela se complementar, né? O pessoal vai entender ouvindo ela. E nós vamos ouvir ela para fechar. Então, Osni, eu quero te agradecer pela presença mais uma vez e deixo espaço para você deixar os seus canais de contato. O pessoal te encontra como nas redes sociais e nas plataformas. Ah, legal. Nas plataformas de streaming, nos Spotify da vida tal, só Osni Ribeiro já vai aparecer lá, tem os álbuns todos, né? E tem um site também, que eu acho que de lá você consegue entrar tanto nas plataformas, quanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? É sempre uma alegria quando as pessoas, às vezes, veem a gente num programa que nem o seu, e acabam procurando, né? Entrando em contato, como foi uma alegria quando o Sequinel, o professor Sequinel entrou em contato, e aí eu falei, esse nome não me é estranho, quando a gente foi conversando, descobri a ligação lá com a música, que eu acabei gravando aqui, né?
E aí no Instagram é Osni Ribeiro Oficial, porque acreditem ou não, tinha outro Osni Ribeiro, gente. E eu descobri que tem um Osni Ribeiro aí em Santa Catarina também. Acho que em Brusque, quando se você der o Google lá, você vai ver que tem, não sei esse aí o que ele faz, não. Mas já descobri um artista plástico, que é o Osni Ribeiro, que é do Sul também. Tem um escritor de livro de contabilidade, tem um cara que é do skate, tem vários Osni Ribeiro, por incrível que pareça, né? Eu achava que era só eu, meu pai e meu filho, mas não, tem mais. Com certeza, Osni. Então, muito obrigada por deixar os canais. Fica a dica para quem está nos acompanhando para seguir lá e ouvir as músicas de Osni Ribeiro. E a gente vai fechar ouvindo Arredores, agradecendo sempre o carinho da sua companhia aqui pela Univale FM, Univale TV. Na próxima semana tem mais Violas, Versos e Prosas. Até mais. Agradeço, um grande abraço para todos. O que será que move a vida da gente, que nos aponta o bom caminho e anima a seguir em frente? Quando as pessoas que andam do nosso lado sonharem os mesmos sonhos, muitos há tempos guardados, então teremos muitos motivos pra esperar tudo melhor. É só buscar ao redor coisas que a gente só encontra no fundo dos olhos de alguém que confia. O refletir da verdade, esperança, coragem, certeza e alegria despertam dentro da gente a vontade de andar e estar sempre junto. E a sensação que é possível mudar as histórias que fazem o mundo. Eu sonho, espero, eu posso, eu quero. Quando as pessoas que andam do nosso lado sonharem os mesmos sonhos, muitos há tempos guardados, então teremos muitos motivos pra esperar tudo melhor. É só buscar ao redor coisas que a gente só encontra no fundo dos olhos de alguém que confia. O refletir da verdade, esperança, coragem, certeza e alegria despertam dentro da gente a vontade de andar e estar sempre juntos. E a sensação que é possível mudar as histórias que fazem o mundo. Eu sonho, espero, eu posso, eu quero. Violas, versos e prosas no universo do cantador, cantando